Olá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai trabalhar falando sobre o texto dissertativo e algumas de suas características, reforçando aquilo que vocês já conhecem sobre o texto dissertativo e apresentando algumas ideias. Vou começar com o pensamento de Aristóteles, quando diz assim: todos os homens se empenham dentro de certos limites em submeter o exame, defender uma tese, em apresentar uma defesa ou uma acusação. A maioria das pessoas fazem um pouco ao acaso, sem discernimento, as restantes por força de um hábito proveniente de uma disposição. Como de ambos os modos se alcança o fim almejado, é óbvio que se poderia chegar à mesma meta seguindo um método determinado. E é sobre método que eu quero falar aqui com vocês hoje. Eu quero dizer que muitas pessoas já descobriram seu método. Muitas pessoas, muitos alunos, muitos de vocês já tem uma forma, né, a seguir, que se baseia nessa forma e que consegue construir um texto com bastante facilidade, sai da estaca zero, mas tem outros que ainda apresentam bastante dificuldade. Então, eu preciso tranquilizar vocês no sentido assim, que dissertar é apenas uma exposição de ideias em torno de um problema qualquer. Então, nós vamos sempre nos deparar com um texto problema, com um tema problema, e nós vamos ter que nos posicionar apresentando nossas ideias através desse texto. Isso que é dissertar, né? Tratar com desenvolvimento um ponto doutrinário, um tema abstrato, um assunto genérico. Então, não é tão difícil quanto a gente às vezes pinta, né? Em que consiste o texto dissertativo? Ele consiste numa exposição de um assunto. Eu vou expor um assunto, eu vou esclarecer as verdades que envolvem esse assunto, discutir os problemas que existem, que residem neste assunto, defender os princípios e tomar posição. Essa é uma estrutura. Às vezes a gente expõe o assunto e esquece de esclarecer, esquece de discutir ou de defender as ideias. A gente não toma um posicionamento e isso tudo deixa o texto errado, frágil, incoerente e a gente vai perdendo ponto em algumas competências isoladas. O texto dissertativo ele caracteriza-se por uma análise objetiva de um assunto. Então, eu vou fazer uma análise objetiva, né, impessoal de um determinado assunto, pela sequência lógica das ideias quando refletidas e expressas, e pela coerência da exposição delas, né, dessa sequência de ideias. Tudo bem, até aqui tudo bem. Enquanto a dissertação, o que ela exige? Ela exige reflexão e seleção de ideias. Exige que se monte um plano de desenvolvimento. Não adianta, a gente não deve escrever do zero. Eu posso até construir um texto, mas ele vai ser um texto pobre. Ele vai ser um texto que não vai atingir a média que eu preciso para me dar bem nos concursos vestibulares tão disputados que a gente tem nacionalmente. Eu preciso estar sempre muito informado, muito atento, treinando, uma coisa que a gente não está fazendo muito esse ano, né? Inclusive, a gente teve um problema com a redação que vocês me mandaram, o Tairo não imprimiu por conta do formato que algumas pessoas enviaram para ele. E para corrigir de umas pessoas e para corrigir de outras, a gente decidiu que era melhor não corrigir. Então, assim, treinar, mesmo que a gente não tenha essa cultura no Brasil de estudar sozinho, porque a gente não tem. Inclusive, eu estava vendo um tema de redação, pessoal, que é sobre essa questão do ensino à distância, né? A gente está vivendo essa realidade agora, só que, na verdade, o Brasil ele não tem essa tendência, ele não tende a ter essa autonomia. E se a gente fosse trabalhar, por exemplo, um tema de redação em que vocês pudessem, se eu pudesse indicar agora, muitas pessoas vão dizer, professora, mas o Enem não vai cobrar redação com esse tema de ensino à distância. O Enem talvez não. Só que a gente fala muito de Enem, né, pessoal? E muitos alunos estudam em outras faculdades, fazem outros vestibulares. Pode ser que venha cair, sim, um tema em relação ao ensino à distância em uma outra faculdade que você venha prestar vestibular. E se cair, por exemplo, o tema como os desafios do ensino à distância no Brasil, sobre o que você poderia falar? Por exemplo, esse tema ele nunca foi cobrado pelo Enem, né? O ensino à distância ele cresceu muito no Brasil e no mundo em virtude dessa pandemia. Ele foi essencial, está sendo essencial ainda. Recentemente, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação autorizou aulas à distância em praticamente todos os níveis de ensino.
Na introdução, o que a gente poderia falar? Acho que vocês nunca ouviram falar sobre a TVE, que é a TV educativa. Ela foi fundada no ano de 1975. A iniciativa da TV educativa era levar a educação de forma gratuita a todos os locais do Brasil. Essa emissora foi uma das primeiras a dedicada no ensino remoto e contribuiu para a democratização da educação. Se hoje, em 2020, há pessoas sem acesso à educação, vocês imaginam na década de 70. Tá? Então, na introdução, a gente poderia falar um pouquinho sobre essa importância, sobre a idealização da TVE. No desenvolvimento, você pode mostrar que não há cultura de autoaprendizagem no Brasil. Essa cultura de autoaprendizagem é o costume de aprender sozinho, que a gente não tem. Nós temos essa dependência. Os estudantes do Brasil, principalmente, são muito dependentes de alguém que lhe ensine. Muitos, inclusive, além da aula presencial, têm os professores particulares, porque não consegue estudar aquilo que foi ensinado em sala, depois sozinho em casa, não consegue revisar sozinho, é uma dependência. O sistema educacional, desde o iluminismo, que foi lá no século XVIII, é centrado na figura do professor. No ensino à distância, a responsabilidade do aprendizado toda fica com o aluno. Vai depender, e isso que alguns estão fazendo, né, de se dedicar, de aproveitar esse momento diferenciado para praticar um estudo independente, não, a gente sabe que não é realidade para todos. Muitos deixam o vídeo passando e saem, achando que estão enganando o professor ou a escola. Na verdade, está se enganando a si mesmo. Essa falta de cultura de autoaprendizagem, ela gera um desconforto na maioria dos estudantes. Por quê? Porque a gente percebe que existem alguns obstáculos, né? Problema que muitas pessoas têm acesso, o problema da educação remota é que muitas pessoas têm acesso, como no caso de vocês, e outras não. Por exemplo, o ensino público ele não está tendo essas aulas remotas ainda. Pelo menos não todo o ensino público, né? E o que acontece? Qual que é o problema? Muitos não têm internet, outros não têm interesse e outros não conseguem estudar sozinho, né? Alguns que têm internet, talvez não tenham uma internet forte o bastante para assistir algumas lives, talvez não tenham interesse, que é o mais grave, né? E talvez não consiga estudar sozinho. Existem alguns problemas. Então, de repente, pensem se vocês tiverem esse interesse de praticar, de estudar sozinho, de refletir sobre essa situação atual, pensem em escrever sobre esse tema, né? Os desafios, só buscar aqui novamente. Os desafios do ensino à distância no Brasil, tá? Bom, pela ausência de plano, é por não ter refletido bastante sobre o assunto que um homem de talento se sente embaraçado, não sabendo por onde começar a escrever. Entrever ao mesmo tempo grande número de ideias e como não as comparou nem as subordinou, nada o obrigou a proferir umas às outras. Fica, pois, perplexo. Mas quando tiver esboçado um plano, quando tiver reunido e posto em ordem todos os pensamentos essenciais ao seu assunto, sentirá o ponto de maturação, de produção de espírito, apressar-se-á a fazê-lo, a debrochar e terá prazer em escrever. Para escrever bem, é preciso, portanto, estar plenamente senhor do seu assunto. Não adianta técnica, gente, não adianta estudar, não adianta participar de aula, não adianta treinar por treinar, se a gente não tiver, como é que diz, plena segurança, pleno envolvimento com o assunto. É preciso refletir bem sobre esse assunto para ver claramente a ordem dos pensamentos e formular deles uma sequência, uma cadeia, em cada ponto representa uma ideia, em que cada ponto representa uma ideia. E a gente vai escrevendo diferente conforme o passar dos anos. Por exemplo, lá na infância, havia o predomínio dos textos narrativos, né? Quando a gente estudava, o professor pedia para a gente fazer uma redação sobre piquenique, passeios, viagens. A gente contava com o real e com a imaginação. Muita gente que não tinha umas férias dos sonhos meio que imaginava, fantasiava e acabava narrando, né? E na juventude a gente faz paráfrases, alguns fazem paráfrases, mas o ideal mesmo é a gente dominar a técnica, porque a gente vai precisar disso para fazer um bom vestibular. Eu vou apresentar a vocês aqui 4 esquemas básicos de dissertação, que são técnicas que são bem básicas. Não é para vocês mudarem a técnica que vocês já têm. Se vocês acharem mais fácil,
usem. Se vocês acharem que já está bom do jeito que está, deixa do jeito que está. Se você não tem nenhuma técnica, nenhum esquema, tira uma foto, tira um print, anota aí e vai tentando estudar por aí. São 4 esquemas. O primeiro é esse aqui que traz, no primeiro parágrafo, onde como é que você pode fazer? Gente, isso não é uma receita pronta. Vou apresentar 4 esquemas, como existem outros. Professora, eu tenho que começar sempre dessa forma, eu tenho que escrever sempre desse jeito? Não, mas essa é uma forma certa. E se você seguir essa sequência, você vai ter bastante segurança, porque você vai passar a praticar em cima desse esquema. Então, eu costumo sempre repassar. Não é obrigatório, não é o 100% correto. É uma forma que você tem, que muita gente escreve aleatoriamente, perdido, não sabe nem o que está fazendo. Não sabe se está tendo uma sequência. Às vezes escreve nos lugares errados. Então, para isso, eu vou apresentar esse esquema aqui para vocês. Ó. Você pode fazer uma redação em que, no primeiro parágrafo, o que é que você pode fazer? Apresentação do tema, apresentação do argumento 1, do argumento 2 e do argumento 3. Fica fácil. Você levanta o tema e apresenta um argumento, 3 argumentos sobre esse tema. Aí, o que você vai fazer nos próximos parágrafos? Vai desenvolver os argumentos. No segundo parágrafo, desenvolve o argumento 1, no terceiro, o argumento 2 e no quarto, o argumento 3. E no quinto parágrafo, você vai iniciar com uma expressão inicial de conclusão, vai fazer a reafirmação do tema e uma observação final. Tá? Lembrando que essa reafirmação do tema, você vai ter que solucionar o problema se tratando de Enem. Solucionar de forma completa, com todos os agentes explicando o papel de cada um e fazendo a observação final. Eu trouxe aqui um exemplo, eu vou ler só um pouquinho para vocês na introdução, porque senão vai ficar muito extenso se eu for ler todos os exemplos. A qualidade de vida na cidade e no campo. É de conhecimento geral que a qualidade de vida nas regiões rurais é, em alguns aspectos, superior à da zona urbana, porque no campo inexiste a agitação das grandes metrópoles, é o argumento 1. Há maiores possibilidades de se obterem alimentos adequados, argumento 2, e além do mais, as pessoas dispõem de maior tempo para estabelecer relações humanas mais profundas e duradouras. Então, o que vai acontecer a seguir, gente? Ó, eu já falei aqui sobre a qualidade de vida nas regiões rurais, que é o levantamento do tema, que é o que diz aqui, tema, e eu fiz o argumento 1. Vamos, por exemplo, pegar o argumento 1. Por que o campo tem mais qualidade de vida que na cidade? Porque não existe a agitação das grandes metrópoles. Então, o que eu vou fazer no argumento 1, no desenvolvimento 1? Falar dessa grande metrópole, dessa agitação. E eu vou ler só esse primeiro parágrafo para vocês verem. Ninguém desconhece que o ritmo de trabalho de uma metrópole é intenso. O espírito de concorrência, a busca de se obter uma melhor colocação profissional, enfim, a conquista de novos espaços, lança o ambiente urbano em meio a um turbilhão de constantes solicitações. Esse ritmo excessivamente intenso torna a vida bastante agitada, ao contrário do que se poderia dizer sobre os moradores da zona rural. Então, houve aqui um desenvolvimento daquela afirmação, daquele argumento que eu levantei lá na introdução. Um outro exemplo de esquema é esse aqui, em que você vai apresentar o tema com uma ligeira ampliação. Você apresenta, você não se preocupa com os argumentos ainda, e você faz uma ampliação dele, fechando ali, dando margem para que você dê a sequência nos parágrafos seguintes. No segundo e terceiro parágrafo, porque essa aqui é uma redação de esquema apenas para 4 parágrafos, o que você vai fazer? Apresentar as causas e as consequências desse tema. Por exemplo, no parágrafo 2 você mostra quais são as causas, com explicações adicionais, com exemplos, e você vai apresentar as consequências. Há um causador que gera esse problema, tá? Depois que ele causa esse problema, quais são as consequências desses problemas para a sociedade, tá? E no quarto parágrafo, mais uma vez, você vai iniciar com a expressão inicial, reafirmação do tema e observação final. Geralmente, a conclusão ela não muda. Então, olha só aqui, o problema das correntes migratórias. Todos sabemos que em nosso país, há muito tempo, observa-se um grande número de grupos migratórios, os quais, provenientes do campo, deslocam-se em direção às cidades, procurando melhores condições de vida. Aqui a gente não tem levantamento, não tem argumento, né? Aqui a gente não tem a questão da tese, a gente deixou isso lá para o desenvolvimento. E aí eu vou apresentar aqui as causas e consequências no desenvolvimento 1,
que é o que está aqui. Opa, e no desenvolvimento 2, voltando. Tá. Ao examinarmos, vocês podem tirar essa primeira pessoa do plural e colocar, né? Ao se examinar algumas das causas desse êxodo, verifica-se que a zona rural apresenta inúmeros problemas, os quais dificultam a permanência do homem no campo. Pode-se mencionar, por exemplo, a seca, a questão da distribuição da terra e a falta de incentivo à atividade agrária por parte do governo. Ok? O esquema 3, no primeiro parágrafo, apresentação do tema. Você se vira para escrever isso de 3 a 5 linhas. É por isso que eu acho o esquema 1 mais fácil, porque você tem bastante espaço, você não vai deixar uma redação com parágrafo muito curto. Quem tende a optar por esse esquema 3, de somente apresentar o tema, tende a deixar um parágrafo muito curto. No segundo parágrafo, você vai analisar os aspectos favoráveis, e no terceiro parágrafo, os aspectos contrários. No quarto parágrafo, mais uma vez, expressão inicial, posicionamento pessoal em relação ao tema e observação final. Exemplo, professor. Cogita-se com muita frequência a implantação da pena de morte no Brasil. Muitos aspectos devem ser analisados na abordagem dessa questão. Vocês viram como aí só a apresentação do tema, o parágrafo ficou muito curto, né? O que não deixa o texto muito elegante. E o esquema 4, eu pego o primeiro parágrafo, apresento o tema mais uma vez. No segundo, eu faço uma retrospectiva histórica. No terceiro parágrafo, eu faço uma retrospectiva histórica mais atual, porque a primeira foi mais distante, e essa aqui é um pouco mais atual. E no quarto parágrafo, eu faço mais uma vez expressão inicial, reafirmação do tema, agora sobre uma perspectiva histórica. Ó. Vocês vejam que aqui o texto foi colocado assim: vivemos atualmente na era da comunicação e recebemos todos os dias informações sobre os mais diferentes pontos da Terra. Aqui é presente. Antigamente, o homem só conseguia levar informações na velocidade em que seus pés caminhavam. Estou fazendo uma retrospectiva histórica mais antiga. Nos últimos tempos, com o surgimento de importantes eventos, as notícias puderam ser veiculadas com maior rapidez. Eu já trago para o momento mais próximo, né? Então, vocês têm essas opções de 4 esquemas. Vocês escolham. Se ainda não tiverem um esquema pronto, se vocês ainda não souberem como começar, essas dicas, gente, são para aquelas pessoas que ainda estão na estaca zero, aquelas que perdem bastante tempo para iniciar uma redação porque não sabem como começar. Então, escolha um esquema, use esse modelo, aplique esse modelo para qualquer tema, que eu tenho certeza que vai facilitar muito a sua vida. Para quem vai fazer uma dissertação, é importante sempre lembrar e reforçar com vocês. Examinar o tema, entendê-lo e relacioná-lo com alguma situação conhecida. Primeira coisa, examinar o tema, entender esse tema. Por quê? Porque muita gente zera a redação exatamente pela fuga ao tema. Anotar as ideias, ou seja, você pode pegar o esquema o esquema 3, o modelo do esquema 3, e levantar os argumentos favoráveis e contrários que conseguir sobre o tema. É uma coisa que vai te ajudar bastante. Decidir a posição, já que você levantou argumentos favoráveis e contrários, você tem que assumir uma posição. Se você vai desenvolver de maneira favorável ou contrária àquele tema, porque você não pode ficar em cima do muro. Fazer um rol de vocabulário, elencar palavras que se referem ao assunto. Sobre esse assunto, quais são as palavras que me lembram alguma coisa? Isso tudo no esquema, no planejamento da redação. Depois que você faz esse planejamento, porque tem gente que não faz o planejamento, não faz o rascunho e já vai direto para a redação. Tem gente que só faz o rascunho e tal. E tem gente que se dá melhor porque faz o planejamento, o rascunho e o texto definitivo. Rascunhar a dissertação a partir do tema com rápida introdução em que podem aparecer dados históricos, opiniões gerais, etc. Apresentar os argumentos, começando pelos mais simples, já atacando os contrários e enaltecendo os favoráveis. Concluir o trabalho à vista dos argumentos com a posição que está defendendo. Revisar o texto. Tem gente que quando termina a redação já quer entregar e nem revisa, não olha para ver se tem como arrumar alguma coisa. Elimina o que for supérfluo e ineficaz, como repetições, frases que pouco dizem, frases contraditórias. Alterando, se preciso, a ordem dos argumentos. Às vezes, quando a gente está fazendo o rascunho, a gente coloca o argumento numa ordem e quando você lê, você percebe que tem como inverter que ficaria melhor. Corrigir os erros de concordância, regência, pontuação, ortografia, acentuação.
Professora, se eu já errei é porque eu não sei. Não, às vezes a gente erra porque está com pressa, às vezes a gente erra porque está com falta de atenção. Pode ser vários fatores. Nem sempre quando a gente escreve errado é porque a gente não sabe como escreve certo. Pode ser só um déficit, uma falha. Quando você relê, você... não acredito que eu fiz isso. Você vai lá e corrige. Rever o texto analisando como supõe que o examinador analisará e, se necessário, modificá-lo. Passar a limpo, lembrando-se de que nenhum examinador gostaria de decifrar a letra. Portanto, vamos caprichar na letra. Tá? Aqui tem umas propostinhas de redação, mas ela não cabe para a proposta do Enem. Tá, gente? Por hoje eu vou ficar por aqui. Qualquer dúvida é só me chamar. Um abraço e até a próxima. Quem estiver fazendo redações pode mandar para mim no meu PV, no meu e-mail, que eu estou sempre corrigindo de alguns e fazendo devolução, tá? Então, um abraço e até a próxima.